Olá pessoal, respondendo às perguntas que nos têm sido feitas por diversas pessoas, nós vamos fazer esse vídeo aqui trazendo alguma perspectiva. A pergunta que me tem sido feita sistematicamente é: o que vai acontecer com o Brasil depois do dia 17 de abril de 2016? Portanto, nessa semana, onde acontecerá a votação do impeachment de Dilma Rousseff. Independentemente do resultado da votação do impeachment de 17 de abril agora, o que eu vou falar para vocês não se altera. Portanto, se Dilma for aberto o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, ou se não for aberto o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, não faz a menor diferença dentro do cenário cultural e político brasileiro. Vou explicar por quê. O projeto de poder comunista, porque hoje os comunistas assumiram o poder. O comunismo não está efetivamente 100% implementado dentro do Brasil, porque eles não conseguiram implementar desde o primeiro governo do Lula. Já a tentativa já veio. E não conseguiram por quê? Porque o Brasil é um país continental, de dimensões continentais, e cuja estrutura social é extremamente complexa. Então eles não conseguiram levar o projeto a cabo e a feito como era o planejamento. Pois muito bem. O que aconteceu na Revolução de 64 e o que os militares fizeram e o que eles não fizeram? Este projeto criminoso comunista vem sendo urdido há 50 anos. Vocês poderiam pensar, mas os comunistas não estão no poder há 50 anos. De fato não estão. Vamos verificar como é que as coisas foram feitas. Em 1900, com o regime militar, o decreto do regime militar em 1964, os comunistas sempre agiram em duas linhas de frente. Uma linha de frente é a linha de guerrilha urbana, como pratica hoje o MST, por exemplo. A outra linha de frente, que é a linha mais profunda, mais silenciosa e mais poderosa, chama-se a linha de atuação do marxismo cultural. Os militares combateram a primeira linha, que é a linha de superfície, que é aquela linha que gera um caos na sociedade e a linha que fica aparente, que fica visível. Essa linha é a linha dos movimentos de guerrilha urbana, com Carlos Marighella envolvido, o atual senador Aloysio Nunes, a Dilma Rousseff, José Dirceu, etc. Essa é a linha de guerrilha urbana. Os militares combateram e suprimiram. A outra linha, entretanto, que é a linha do marxismo cultural, por uma razão absolutamente incompreensível, os militares não tocaram nela. Ela continuou ativa e foi precisamente esta linha ligada ao marxismo cultural que foi, mesmo durante o regime militar e ao longo de todo o regime militar, aparelhando as instituições brasileiras. A linha do marxismo cultural foi aparelhando as instituições como um todo, as escolas, o judiciário, as universidades, a mídia, a imprensa como um todo, e vai por aí afora. Foi precisamente resultado, em razão deste aparelhamento de marxismo cultural silencioso, ocultamente, feito às escondidas da população, que gerações e gerações de intelectuais, jornalistas, políticos, juízes, etc., foram sendo comprados ao longo de 50 anos. Então, é esta gente que hoje nós vemos vir à baila e defender o governo do PT e todos os governos de esquerda, porque de fato o Estado está aparelhado. Isso significa dizer o seguinte: quando se tirar a Dilma Rousseff do poder, se isto for feito, isto não toca em absolutamente no projeto. O aparelhamento do Estado continua. O que o povo precisará fazer? O povo precisará desaparelhar o Estado. Evidentemente com apoio de congressistas, com apoio do sistema judiciário, com apoio de organizações, de empresários, etc. Mas é preciso que a população entenda que a saída, dia 17 de abril, de Dilma Rousseff, a votação do impeachment, não soluciona absolutamente o problema. É o primeiro passo. E é o passo mais leve. E o que vai acontecer se o impeachment passar? Duas coisas precisamente. Primeiro, o PT já vem se posicionando como oposição. E o PT está se juntando com todos os partidos de esquerda que até então estavam aparentemente em linhas distintas,
a esquerda vai se reorganizar novamente. Porque todas as vezes que a esquerda, isso faz parte do processo comunista, todas as vezes que os partidos comunistas sofrem algum abalo, eles se reorganizam e reaparecem de uma outra forma. O Lula já avisou peremptoriamente que o Foro de São Paulo deu água. Foi um projeto que naufragou, não conseguiu cumprir com seus objetivos. E então o Foro de São Paulo precisaria de ser reorganizado e reapareceria com outro nome. E reaparecerá. Precisamente no Rio de Janeiro, nessa semana do impeachment, Lula está dando nos Arcos da Lapa, fará um congresso que se chama Cultura e Democracia. Então eles já estão adotando uma outra terminologia que envolve a cultura. Eles já não estão falando mais de movimentos sociais. Fiquem atentos a isso. O fato é que a esquerda vai se reorganizar, vai passar para a oposição, porque uma vez que ela perde o poder, ela passa para a oposição, e ela volta a ter aquele aspecto combativo e a ser o arauto da moralidade. E a esquerda, todas as vezes que passa para a oposição, ela tem uma linguagem e uma atitude extremamente agressiva e combativa. É preciso prestar atenção, porque eles estão se reorganizando para assumir este papel de arautos da verdade, da moral e do bem. Pois muito bem. Uma outra situação que nós teremos em relação a isso. O vice-presidente Michel Temer já avisou que, caso chegue ao poder, haverá a cessação de caça às bruxas, cessará. Isso significa dizer o seguinte, que eles vão, nesse primeiro momento, sacrificar Dilma Rousseff e Lula e um ou outro personagem. Tão logo a outra esfera comunista, que são todos os outros partidos de esquerda disfarçados em diferentes legendas, assumam, esse processo de caça às bruxas finaliza. E qual é o argumento que eles vão utilizar para a população? Teoricamente, o grande fomentador da corrupção estratégica e gigantesca do Brasil é o PT. O PT já foi retirado do poder. Uma vez que o PT já foi retirado do poder, os outros partidos que são partidos generosos, e que ouviram o clamor da população nas ruas, tiraram o PT do poder e, portanto, o país reentrou à sua normalidade democrática. E eles farão um chamado internacional para estabilizar a economia. Eles utilizarão de várias formas, inclusive o chamamento de um pacto nacional, entre todos os partidos, em grupos de empresários, políticos, pessoas, etc., para ajudar a reconstruir a nação. Isto é outro golpe, é outra face do golpe ligado aos movimentos de esquerda. O Brasil não tem nenhuma normalidade democrática, o Brasil não tem nenhuma instituição republicana funcionando, todas estão aparelhadas. O que o povo deve fazer? O povo deve continuar a combater sistematicamente o desaparelhamento do Estado. E o povo deve cobrar a reforma do sistema político brasileiro, efetivamente. O povo deve fazer, juntamente com alguns juízes, poucos congressistas que estão atuando verdadeiramente a favor do Brasil, devem continuar o movimento. Tudo o que o Brasil não deve fazer neste momento é recuar. E tudo que o Brasil será levado a fazer após o dia 17, e se Dilma Rousseff for retirada do poder, é levado a acreditar que o Brasil entrou em normalidade democrática e que toda a situação está sob controle. Isto é uma absoluta mentira. E este mesmo discurso é o discurso que foi feito ao longo de todo o processo da República, em que o Brasil estava sob um perigo iminente. Houve, naquelas alturas, em diferentes momentos da história do Brasil, uma intervenção militar. Deram a impressão de que a situação estava regularizada ou normalizada, de que os males teriam sido dissipados, e quando esta oligarquia criminosa, ligada desde o início da República ao projeto comunista, ela retorna de uma forma muito mais ampla e muito mais consolidada. Então, o que nós temos que fazer depois do dia 17? Continuar nas ruas.
continuar cobrando e aprofundando aquilo que os movimentos populares criaram. O que nós vamos precisar de fazer? Nós vamos precisar de refundar o Brasil. O Brasil precisa ser refundado. Nenhum dos três poderes da República funciona. Aliás, outro dia, em vídeo gravíssimo, um dos maiores juristas brasileiros, o Dr. Ives Gandra Martins, falou que o Brasil não tem instituição republicana, que está tudo aparelhado, inclusive o judiciário, e citou textualmente que 5 ministros do Supremo, tal como havia falado Delcídio do Amaral, são ministros bolivarianos. Portanto, o golpe de comunização do Brasil está sendo dado com o apoio e o conluio expresso do Congresso Nacional, do Executivo e do Judiciário. Eles estão aparelhados. Além disso, nós temos o aparelhamento da mídia e nós temos o aparelhamento das organizações educacionais e de todos os sindicatos. O Brasil tem 18 mil sindicatos, todos esses sindicatos são dominados pelos partidos de esquerda, e todas as universidades, com raríssimas exceções, e os diretórios nacionais, e UNE, etc. Tal. Então, o que nós temos que fazer depois do dia 17? Não acreditar no pacto nacional que eles vão lançar. Isto é uma absoluta burla, tenham a certeza absoluta disso. O que nós temos que fazer? Continuar o processo, não sair das ruas e aprofundar o processo de refundação do Brasil e, paralelo e juntamente com isso, ir desaparelhando as instituições. Nós precisamos de denunciar a Igreja Católica, que é a facção comunista da Igreja Católica, nós precisamos de recobrar as escolas, nós precisamos de recuperar os sindicatos, nós precisamos de recuperar o desaparelhamento, cobrar o desaparelhamento do judiciário, nós precisamos de não votar em nenhum partido político corrupto e, sobretudo, precisamos de combater as urnas eletrônicas fraudadas. Porque como é que este processo criminoso de poder tem sido perpetuado? Através da fraude das urnas eletrônicas Smart Martic. Essa é a razão pela qual o projeto do Foro de São Paulo, onde todas as esquerdas brasileiras, todas, fazem parte, estão em perfeito conluio e acordo. Como é que este projeto criminoso de poder para a instauração do comunismo no Brasil e na América Latina e Central tem se mantido? Através de fraude das urnas eletrônicas. Portanto, então, resumindo, há duas linhas. Uma linha vai ser o PT ir para uma suposta oposição e reassumir o seu papel de arauto da ética e da moralidade. A outra linha será a linha comandada pelo PMDB e pelo PSDB e por alguns outros partidos que dizem que vão recolocar o Brasil nos trilhos. Nenhuma dessas linhas é verdadeira, porque foram precisamente o PT só conseguiu manter-se no poder ao longo de todos esses anos com o apoio expresso, cabal, de todos esses partidos criminosos. Evidentemente que dentro dos partidos há indivíduos sérios. E nós temos que buscar essas pessoas sérias para continuar o projeto de refundação do Brasil. Então, o que nos cabe fazer depois do dia 17? Continuar o projeto de refundação do Brasil e não sair das ruas. Fernando Henrique Cardoso, Marina Silva e José Serra, em programas da Globo News, já falaram claramente que eles vão implantar o parlamentarismo no Brasil, querem o parlamentarismo no Brasil, querem o refazimento de um novo sistema político, e Fernando Henrique chegou a dizer claramente que este modelo de Constituição e de República Democrática que eles construíram na Constituição de 1988 está falido. E eles precisam reconstruir o sistema. Se nós não ficarmos atentos, esses comunistas continuarão no poder, se perpetuando, eles vão reinventar uma nova constituinte, excluindo a população. Nós precisamos de ficar muito atentos a todo este processo. A retirada de Dilma Rousseff do poder é o primeiro passo para a refundação do Brasil. É o mais fácil e será o mais leve e é o mais superficial.
O fato de Dilma Rousseff sair do poder, de modo algum, significa que o Brasil está desaparelhado, porque a esquerda não age através da política somente. A política é um viés. O grande problema da esquerda está no aparelhamento de todos os outros setores que nós não vemos e que não está dentro do Congresso Nacional. Eis o grande desafio à população brasileira depois do dia 17. Não pensem vocês que a luta terminou. Ela nem começou. Vamos em frente, e este papel cabe a nós, brasileiros, junto com congressistas, com professores, com empresários, com pessoas de fato do bem. Essas pessoas existem, nós já estamos unidos, precisamos simplesmente continuar consolidando esses rumos. Espero que tenha clareado um pouco mais as perguntas que todos aqueles me falaram. O que nós temos que fazer depois do dia 17? Continuar nas ruas e não sair dela, até que o Brasil seja completamente refundado. Muito obrigado.